Olha que gostoso estar aqui com a Cíntia França. Prazer imenso. Tudo bem? Tudo Nesse espaço ótimo. gostoso, agradável, uma manhã gostosa, aqui no espaço Cíntia França, uma das unidades, Isso, aqui nós né? estamos na terceira unidade. Terceira unidade, olha, a criançada está toda lá sendo atendida e aqui nós estamos prontos para conversar sobre um tema tão importante que é a neuropediatria, o transtorno do espectro autista e a qualidade de vida, né, dessa criançada que você conhece tão bem, né, Cíntia? Você começou há muito tempo atrás, né, como terapeuta ocupacional, lá na Isso. PAI, você continua convivendo com esse tema, mas Sim. hoje também tocando aí a gente pode falar que é um batalhão de profissionais sob seu nome aí, Cíntia França, né, Cíntia? Exatamente. Hoje nós temos aí 5 unidades na cidade de Mogi das Cruzes, uma em Suzano e abrimos aí a 7ª no Nordeste, Olha lá. Petrolina. Então somos aí 7 unidades do Espaço Terapêutico Cíntia França, 850 crianças sendo assistidas, em torno de 450 profissionais aí trabalhando com a gente. Olha aí, um belo trabalho, né, que é muito necessário. E você fez, e a gente cobriu, vocês vão ver algumas imagens aí já, da segunda edição do Autismo em Foco, né, que é um evento que você fez o ano passado e esse ano repetiu a dose. Nós vamos mostrar hoje aqui no programa Cidade Viva. Tá? Perfeito, isso mesmo. Mas eu queria começar, Cíntia, falando com o nosso público, as pessoas, né? Porque hoje a neuropediatria, não é? Que cuida das crianças, né? E a gente vê que existem síndromes surgindo ou sendo diagnosticadas, né? Cada vez mais, que podem acometer essas crianças, né? O que as pessoas não conhecem sobre essas síndromes e que pode confundir as pessoas? Conta um pouco para eles dentro da sua experiência. Hoje, assim, o que a gente acaba ouvindo falar muito é sobre o autismo, né? Então, hoje nós estamos aí em uma prevalência muito grande, que a cada 31 crianças, uma é autista. Então, antes era um mito tremendo no sentido, meu filho é autista, o que eu vou fazer? Hoje tem muito mais informação, muito mais relevância. E aí eu vejo também que as outras patologias em si, elas acabaram ficando esquecidas com a questão só do foco do autismo. A paralisia cerebral, a síndrome de Down. Então, assim, tem outras questões, mutações genéticas, né? Algumas síndromes raras. E aí, assim, os benefícios às vezes se voltam tudo para a criança com autismo, mas a gente também tem outras crianças que realmente necessitam, né, de serem assistidas, necessitam da intervenção terapêutica, necessitam da questão também que o plano, né, a operadora acaba assistindo essas crianças. Então a gente tem que não só olhar para o autismo, mas olhar ali para o todo em volta também, que a gente tem muita criança que necessita aí. Com outras, como são síndromes que vocês chamam, né? Por exemplo, tem a gente ouviu falar primeiro nos anos 70, 80, na síndrome de Down, né? Tinha muito isso, né? E não se falava, por exemplo, em autismo há 30 anos atrás, Exatamente, se 40 confundia anos o atrás. autismo com esquizofrenia, né? Igual eu mesmo me formei há 20 anos atrás, eu não vi nada sobre autismo na faculdade. Então, quando eu me formei, eu fui buscar informação, capacitação, né, supervisão, cursos, porque realmente a gente acaba vendo muito pouco. Então, a síndrome de Down, por exemplo, antigamente, a condição de vida chegava até 30 anos, 32 anos. Hoje em dia, como a nossa qualidade de vida melhorou, né, os nossos recursos, a gente consegue atingir. A gente tem síndrome de Down com 64 anos, né? Então, a gente tem muitas crianças e adolescentes também aqui com síndrome de Down, com paralisia cerebral. A gente não atende só o autismo, né? Então, a gente... Sim. É o que a gente sempre pontua, que a nossa especialidade é no desenvolvimento humano, porque hoje a gente não atende só crianças, mas os adolescentes e os adultos também, que também estão chegando. Adultos também. E às vezes os pais, eles percebem condições quando crianças no próprio filho. Então assim, poxa,
quando eu era criança, eu também tinha essas dificuldades. E aí eles encontram, assim, no decorrer da vida, algumas dificuldades em relacionamento interpessoal, por vezes não conseguir parar em um emprego, não conseguir um começo, meio, fim em uma demanda que precisa ser feita. E aí o que eles fazem? Uma avaliação neuropsicológica, que ali são testes específicos e padronizados que vai destrinchar, às vezes, se é um TEA, se é um TDAH. Hoje o TDAH é a bola da vez, me É a parece. bola da aí, vez, né? E assim, daí todo mundo, eu de tenho um fato? pezinho lá, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado um pouco também, porque senão, eu falo que de perto ninguém é normal. Se a gente for parar para se autoavaliar, alguma coisa a gente vai ter ali realmente, uma questão sensorial, uma questão que às vezes me incomoda, né? Algo mais específico. Então mas todo mundo quer se autodiagnosticar. Então acho que isso é um pouco perigoso também, né? Você faz aqui, a Cíntia França das suas unidades, você faz a avaliação neuropsicológica? Nós fazemos, tanto em crianças como em adultos. Como em adultos. Isso. Tá. Aí aqui só a parte, por exemplo, o diagnóstico mesmo, o diagnóstico ele é médico, né? Tá. Então, é o neuropediatra, é o psiquiatra, ou mesmo o pediatra, ele pode diagnosticar. Então aqui, o que a gente faz, por vezes, é quando uma criança chega em avaliação, se ela não tem um laudo médico, a gente direciona, faz o relatório realmente, aonde vai apontar os sinais de alarme, onde vai apontar os déficits realmente dessa criança, e aí sim, conseguir ali o médico laudar ou não, né? Dependendo da necessidade de cada um. Tá certo. Muito bem. Nós estamos conversando com a Cíntia França, você que ligou agora aí a TV, ou chegou no YouTube no meio da conversa, que tem 5 unidades aqui em Mogi. Em Mogi, uma em Suzano, e agora em Petrolina, Pernambuco. Petrolina, cuidando de crianças e adultos, né, com síndromes, transtornos e, enfim, né, saúde e qualidade de vida aqui, ó, na Cuca também. Como é que você enxerga o cenário atual de diagnóstico de autismo no Brasil? Tem mudado, né? Isso vem de quanto tempo para cá, para que as pessoas estão começando a diagnosticar, entender o que é o autismo e os profissionais estão bem preparados? Eu observo assim agora, né? Eu tenho uma vivência até fora do país, de buscar estudos, e eu vejo, por exemplo, eu fui fazer um curso em Portugal, lá o autismo, por exemplo, aqui a gente usa muito a análise do comportamento aplicada, que é o que tem comprovação científica de eficácia. Lá, poucas clínicas acabam utilizando, dependendo da região, eles usam de outras abordagens. Então, quando eu venho para cá e vejo, eu falo, poxa, gente, nós estamos no caminho certo, né? Então, nós não estamos tão longe assim. E assim, de 5 anos para cá, que eu observei que os profissionais começaram a se mexer um pouco mais, começaram a buscar mais atualizações, mais formações. Só que a gente tem que tomar muito cuidado também, porque porque tem muitos pais que estão nos assistindo aí. Hoje o autismo ele virou um mercado sujo, pesado, onde clínicas estão se vendendo, profissionais estão se vendendo. Por vezes eles fazem um curso de um final de semana falando que foi uma pós-graduação, estagiários se passando por profissionais formados. Então, assim, as famílias elas têm que ter um pouquinho de atenção referente a isso, porque o tempo ele é muito precioso no desenvolvimento de uma criança. Então, assim, se a mãe está achando que está pagando por um serviço e por vezes ele não está acontecendo, o tempo está passando e essa janela de oportunidade ela está se fechando. E uma vez ela fechada, a gente não consegue voltar mais atrás. Então, assim, hoje eu observo que as pessoas estão se atualizando mais, nós estamos falando mais sobre autismo, profissionais da educação, profissionais da saúde, e o que a gente observa também, que eu sempre pontuo quando eu vou dar uma palestra, falar algo, eu falo, gente, quem é da área da saúde e educação não souber trabalhar com autismo, daqui a alguns anos, daqui para frente, vai estar desempregado, porque eles estão em todos os lugares, né? Então a gente precisa se preparar realmente para recebê-los, a sociedade precisa se preparar mais também. Muito bem. Por que esse boom? É porque se diagnostica ou porque a gente tem algo no ambiente, algo no estilo de vida, dizem até sobre substâncias químicas na alimentação, porque a gente fala mais e vê mais de fato, né? Não é só falar sobre, é ver
a quantidade de autistas no mundo. Sim, hoje o autismo ele ainda é de uma causa desconhecida. A gente sabe que é uma combinação de um fator genético e ambiental. Genético porque se eu tenho um filho com autismo, quando eu tenho o segundo, a probabilidade é muito grande, né? Ambiental porque a condição realmente do ambiente ela se modificou. Então existem estudos, por exemplo, hoje as mulheres elas deixam para ter filho mais tarde. Os homens, existe um estudo já, né, que é a idade paterna, homens acima de 40 anos, o uso do ácido valproico, que é um antidepressivo, durante a gestação. A questão, saiu um estudo referente ao uso de corantes na alimentação. Domingo agora estava assistindo um programa de TV, estava falando sobre a questão da poluição, né, um estudo que está saindo também da questão do ambiente. Então, se a gente parar, né, são muitos fatores aí que modificaram. E quando eu estou grávida, se esse cérebro desse bebê está em formação, se eu tenho uma diabetes gestacional, se eu tenho uma pré-eclâmpsia, qualquer coisa que interfira no desenvolvimento cerebral, eu também tenho uma probabilidade que esse filho seja autista. Uma prematuridade extrema, né? Então, assim, tem várias questões que acabam influenciando. E é importante ressaltar também, Leandro, que as pessoas se confundem. O autismo a gente não adquire no decorrer da vida. A criança ela já nasce autista. Geneticamente, isso já estava programado a acontecer. Né? Com 1 ano e meio, mais ou menos, a gente tem a primeira poda neuronal que, por vezes, essa criança ela dava tchau, mandava beijo, e de repente essa criança ela para com essas habilidades que ela já tinha. Isso e aí a até um sinal, não apresenta nada. E aí, assim, as mães, elas associam, poxa vida, teve uma febre muito alta e foi para o hospital. Associou a questão, às vezes, de uma vacina que toma nesse período. Isso não existe, né? Então, assim, isso geneticamente já estava programado. E é por isso da importância que, para os bebês, do estímulo, da intervenção precoce, independente de diagnóstico ou não. Porque quando a gente tem essa primeira poda, se essa criança ela está em um ambiente que oferta estímulos, livre de telas, né? Onde tem a família brincando, onde ela tem interação com o meio, com o ambiente, né? Mato, ter contato com tudo que seja. Com bichinho, com gato, com cachorro. Exatamente. O prognóstico, se tiver a questão da primeira poda, vai ser muito melhor, porque ela já estava exposta a estímulos que são relevantes para a parte cerebral dela. Entendi. Realmente, um outro tema que também sempre chama atenção atualmente é sobre telas, né? Você já tem aí 20 anos de experiência, né? O que você consegue observar clinicamente sobre esse uso do celular que começou realmente de 20 anos para cá? O uso do celular ele está cada vez pior, né? Eu falo que quando a gente vai às vezes jantar no restaurante, você olha lá as famílias, 4 pessoas, todo mundo, as crianças, mãe, né? Ninguém se conversa mais. E assim, às vezes chegam crianças com atraso no desenvolvimento, por vezes com uma possibilidade de TEA. TEA, gente, se a gente faz o estímulo adequado, recolhe questão de telas, o que está sendo disfuncional para a criança dá um boom no desenvolvimento, não era autista. Então, assim, realmente foi um atraso que por vezes ela foi exposta a questões que não eram associadas ao período do desenvolvimento dela. Então, né? Quer dizer, muitas vezes o pai pensa que, nossa, acho que é um autismo, eu acho que ela está, né, porque começa a ver informação em todos os lugares e não é. E não é, então assim, tem que tomar cuidado referente a essas questões também, né, porque às vezes essa criança ela está sendo privada dos estímulos adequados. Então imagina um bebê ficar o tempo todo num carrinho sentado na frente da TV. Ele não vai ter musculatura para poder ficar em pé, para poder engatinhar, para poder ficar em pé, caminhar. Não vai ter a questão da interação com o meio, com o outro. Ele vai preferir mais telas do que de repente se relacionar. Porque assim, a criança, ela tem interesse pelo outro. Então, por exemplo, quando você vê um bebê num colo, um bebê típico, ele tenta mexer com a gente, né? Ele tenta mandar beijo, dar tchau, esboça um sorriso se você mexe. Isso faz parte do desenvolvimento infantil, né? Então, o bebê já com autismo, ele já tem interesses restritos. Então, por exemplo, muito mais por objetos do que por pessoas. Então, se eu vou pegar um martelinho para poder bater, em vez de eu tentar dar uma funcionalidade de bater, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um martelo, vou ficar olhando, né? Às vezes eu vou brincar de uma forma mais isolada, não tão funcional. Então, a gente observa desde o momento da amamentação, essa questão da troca
do olhar com a mãe, com o bebê, aí já é um sinal de alarme para a gente. Tá engatinhando, um bebê típico, você chama, né? Por exemplo, Pedro, o bebê para e vai olhar para onde a mãe realmente chamou. Já o bebê que já está dentro do sinal de alarme, ele vai e é muito confundido com o quê? Questão auditiva. Nossa, será que o meu bebê ouve? Porque na verdade não é por uma questão auditiva, mas sim como ele processa essa informação. Essa informação do nome dele, Pedro, por exemplo. Exatamente, porque às vezes se você falar Pedro, ele não vai ouvir, mas se ele ouve um som da galinha pintadinha, ele já procura e opa, esse é meu foco, então eu vou acabar dando atenção e ouvindo aquilo. Quer dizer, a criança desde que sai da barriga precisa interagir com o outro, né? Sim, com essa precisa do interação outro. humana, Eu falo que a gente não não precisa. com a tela, né? Não. Exato, a gente não precisa de brinquedo, né? Imitação, tá com o bebê, vai fazendo barulho, a mãe passa um batom vermelho ali, vai fazendo a movimentação com a boca, o bebê já vai estimulando, já vai imitando, porque desde neurônio espelho que a gente chama, né? Então essa questão do bebê fazer esse processo até recém-nascido, né? Então assim, a gente precisa do outro, e hoje a nossa vida a gente está muito acelerado para as coisas, a gente está focando em outras coisas e deixando, né? Então, é uma pena, mas é um alerta, né? É um alerta. Muito bem. Condições no Brasil e também falando um pouco, a tua clínica, Cintia França, ela é particular, né? Vocês atendem convênios? Atendemos convênios e particular. Um convênio e particular, não é? E como é que está no país? A rede pública de saúde tem atendido? Como está essa situação? E eu queria que falasse depois também um pouquinho sobre a sua condição aqui, se você tem conseguido atender essa demanda. Toda demanda. Todas as clínicas, se a gente observar, elas têm fila de espera. Hoje o autismo é uma questão de saúde pública. Então, assim, os nossos governantes, eles precisam criar ações sobre o autismo. Porque hoje nós temos aqui um serviço na cidade, né, que até ficou sensacional, porém não consegue atender toda a demanda, porque o volume de crianças é muito grande. Então a gente tem a Clínica TEA, a né? Clínica TEA, isso que ficou um trabalho sensacional, né? A gente tem o CAPS infantil, só que também a gente não consegue atender toda a demanda. Aí a gente tem a PAI, tem a questão da EMESP, né, que essas crianças também podem ir, mas a gente não consegue assistir todo esse público. E assim, esses serviços realmente deveriam ser destinados para famílias que não têm condições de acesso, que não têm convênio, né? Porque assim, por vezes tem família que está usando um serviço público que poderia dar um lugar para o outro, né? Eu acho que deveriam ter critérios também. Então precisa evoluir ainda. Precisa evoluir muito. Esses critérios, administrar Sim, essa demanda. Porque, por exemplo, Isso nós estamos falando de Mogi, né? Mas imagina Brasil. Não, isso é nível Brasil, né? Quando a gente discute, eu participo de vários grupos, e até, por exemplo, a área médica. Por vezes uma mãe fica mais de um ano aguardando uma consulta com o neuropediatra. Imagina se ela fica aguardando um laudo do filho para conseguir as terapias, um ano. Olha o prejuízo que essa criança vai ter. E principalmente na questão da neuropediatria, ou se é um caso de autismo, cada mês, cada semana conta. Exatamente. Né? O prejuízo, o trabalho... a gente fala que até os 3 anos, né, é o boom da neuroplasticidade cerebral. Se a gente conseguir intervir nesse período, o prognóstico da criança vai ser sensacional. Não que o nosso cérebro não se modifique com a criança acima disso. A gente está em constante transformação. Eu dou exemplo, por exemplo, uma criança que entra numa escola bilíngue para falar inglês. Um mês ela já está falando. Agora vai a gente entrar numa escola de inglês depois dos 40 aí, e aí tentar realmente a dificuldade que a gente se encontra. O nosso cérebro a gente aprende, mas aprende de uma forma mais devagar, né? Então assim, é algo que agora aqui, por exemplo, na clínica a gente atende os convênios, a gente atende particular e a gente tem liminares com prefeituras. Então, por vezes, às vezes uma família entrou com uma ação com a prefeitura, da prefeitura a gente entra lá nos 3 orçamentos e aí se enquadra. Então, a gente tem algumas parcerias com algumas prefeituras, né, que a gente acaba assistindo algumas crianças. Muito bem, vocês da região aqui do Alto Tietê. Tá legal. Ó, e os pais, hein? Assim, como é que é esse acolhimento? Como é que é como é que vocês conseguem lidar com esses pais que ficam, assim, muitas vezes quando recebe, né, realmente o diagnóstico, como é que eles
tem reagido e como é que vocês podem ajudar também? O que eu sempre pontuo, Leandro, assim, o diagnóstico não é o destino da criança. Quem faz o destino somos nós. Por vezes, uma família recebe um diagnóstico, ou ela vai cavar um buraco ali, ela ficar vivendo aquele luto, ou essa mãe vai arregaçar essas mangas e vai falar, vou procurar e propor fazer o melhor para o meu filho. E a gente tem um cuidado muito apurado com essas famílias, porque muitas mães abandonam suas carreiras para poder, porque a terapia do autista, ela requer muitas horas, por vezes 20 horas Muita na atenção. semana, 15 horas na semana. Qual trabalho aí que às vezes vai meio período, né, que essa mãe vai conseguir? Então, elas acabam abdicando do trabalho, das suas carreiras, por vezes são até abandonadas pelos seus esposos, né? Porque às vezes o marido não consegue segurar essa bronca realmente. E assim, então a gente acolhe muito, porque eu falo para minha equipe, essa mãe ela não gostaria de estar aqui trazendo na terapia, ela gostaria de estar levando no balé, no futebol, né, levando no judô, porque assim, não é fácil ficar ali por vezes esperando por 4 horas o seu filho ser assistido. Então assim, a gente tá até agora pensando em estratégias maiores para essas famílias também, para que elas se sintam, né, acolhidas, que elas se sintam ocupadas naquele momento, até que seja um momento de tranquilidade para ela, de conforto. Que não seja algo mais pesado, né? Sim, mais complicado, né? Igual né? eu falo assim, eu sou mãe também, sou mãe de 2 crianças, meus filhos são típicos, mas para gente que é mãe de criança típica já é complicado. Imagina, né? A mãe que às vezes acorda e leva 3 ônibus para poder chegar numa terapia. Então, assim, às vezes a criança entrou numa crise no caminho, já chega totalmente descompensada no momento da sessão, e ela fica com aqueles olhares, né? Às vezes no ônibus, às vezes tem Uber que não quer pegar, né? Aconteceu às vezes uma mãe aqui que chegou e falou assim, nossa, eu não consegui nem... Ele recusou a corrida, porque meu filho começou a gritar, pediu para descer do carro. Então, assim... Existe um preconceito também. Existe um preconceito, porque o autismo ele não tem cara. Diferente de uma criança com síndrome de Down, que tem as suas características, diferente Tem de uma aquele criança... rostinho do Down, né? Isso, por exemplo, a paralisia cerebral ou é a cadeira de rodas ou é uma muleta. Então, assim, e o autismo? Né? Às vezes essas mães elas estão numa fila do mercado, daí chega na fila preferencial, mas aqui, ó, sua fila é ali, mas ela falou, peraí, meu filho é autista. Aí elas têm que ficar justificando sempre, né? Mas assim, mas o seu filho é autista? Como assim? Não, não aparenta, não aparece, Aí vai sabe? começar a discutir. Aí fica discutindo, cria uma... É algo muito complexo, que elas sempre estão em provação, né? Para mostrar realmente. Então agora tem o cordão de identificação, que facilita, às vezes, as pessoas verem realmente um indivíduo com autismo. Então tem várias questões que hoje em dia, para facilitar, né? Então o cordão do quebra-cabeça, né, representa o autismo, e o cordão do girassol, deficiências invisíveis. Por vezes o TDAH, às vezes uma questão, por exemplo, até as pessoas agora com fibromialgia estão usando o cordão do girassol, às vezes até artrite, outras questões assim, elas estão usando o cordão como uma forma de identificação também. Muito bem. Olha, vamos fazer uma pausa nesse bate-papo aqui com a Cíntia França, que eu estou gostando muito e eu tenho certeza que está sendo muito esclarecedor. Tem muito mais aqui e daqui a pouco a gente volta. Fiquem ligados aqui no Cidade Viva. Muito bem, a gente continua nosso bate-papo aqui com a Cíntia França, hoje aqui no Cidade Viva. Ela que realizou um evento muito legal a semana passada lá no Clube Náutico, que é o Autismo em Foco. Ó, coloca algumas imagens aí do evento, foi um sucesso, 2ª edição, e esse evento você faz também para integrar, né, todas essas crianças, pais, né, adultos e crianças, né, num evento muito lúdico, muito bacana, né, que congrega aí todas as suas clínicas, né? Sim, Cíntia? E até assim, o evento, na verdade, não são só para os pacientes das clínicas, mas sim o público em geral foi aberto, Família né? toda, né? Família toda, interessados no tema. Então foi interessante que várias pessoas vieram me procurar, que já conheciam o trabalho da clínica buscando para ser voluntários, trabalharam no dia. Então foi um dia assim que a gente foi recheado, a gente teve personagens, apresentação de circo, teve a questão de dança, oficina sensorial, aí teve os brinquedos infláveis, teve muita coisa, teve show sertanejo,
teve a apresentação dos nossos pacientes que cantam também. Então foi um dia levando aí que a informação que os autistas eles estão e podem estar em todos os lugares, né? Olha só que legal, você sabe, nossa equipe esteve lá, a equipe do Cidade Viva esteve lá, a gente vai dar um pulinho no evento agora para colher alguns depoimentos, para ouvir uns depoimentos de quem participou do evento. Já volto já com a Cíntia, dá uma olhada. Oi, meu nome é Ana Karina da Fonseca, eu sou mãe da Maria Alice. Maria, a gente está muito feliz de participar desse evento. É um dia deles, é um dia de empoderamento das famílias, de troca. É muito importante o fortalecimento dessa comunidade, né? Um espaço para que eles possam se sentir importantes também. Sou a Vera, mãe da Cíntia França, essa pessoa iluminada que transforma a vida de muitas pessoas e que me dá muito orgulho. É uma pessoa que vive assim em função de estar sempre buscando algo melhor para transformar a vida desses crianças. E esse ano é o segundo ano, eu venho de longe para prestigiar, porque eu faço questão de ver o trabalho e a gratidão dos pais, das crianças e todo esse envolvimento em si de toda a equipe profissional que veste a camisa e que faz a diferença. Olá, tudo bem? Eu sou o Leandro, musicoterapeuta aqui da clínica Cíntia França. Eu gostaria de dizer a vocês que a musicoterapia é um trabalho onde você utiliza a música e seus elementos para proporcionar às nossas crianças autistas, né, e de outras comorbidades justamente ao interesse com a música, a desenvolver habilidades que sejam necessárias fazer um trabalho como esse, tanto motora, tanto na fala, tanto neurológica. A gente acaba influenciando de uma maneira prática, divertida. A gente vai desenvolvendo essas crianças. E o evento de hoje foi com esse intuito de mostrar que eles têm um grande potencial voltado para produzir, para poder cantar. Olá, eu sou a Érica Lemes, apresentadora, e vim aqui hoje agradecer a Cíntia França por mais essa oportunidade de estar sendo a mestre de cerimônia de mais um dos eventos dela. Um evento que traz, não só aquece o coração da gente, mas traz o sentido verdadeiro, né, de que é fazer o bem ao próximo. Então eu quero te parabenizar, Cíntia França, por toda a sua iniciativa, que você nos contagia com toda essa sua alegria. E eventos como esse, Autismo em Foco, traz sensibilização, traz muito mais propriedade para que nós possamos amanhã fazer o melhor para aqueles que precisam. Então você, Cíntia França, está de parabéns, toda a sua equipe, e parabéns por mais um evento de sucesso. Oi, meu nome é Nathalie, eu sou mãe atípica, resolvi ser voluntária do evento da Cíntia França, que eu achei muito importante. Eu participei das doações dos doces, estou trabalhando na recepção. Eu acho o que ela está fazendo um evento muito importante, principalmente por ser gratuito. Espaço com psicólogo para a gente, mães, o espaço de beleza. O evento está incrível e eu agradeço muito a ela por tudo isso. Sou mãe do Rafael, autista de 5 anos.
E mais um ano nós estamos aqui no evento para prestigiar esse evento tão importante para a nossa cidade, fazer com que essa conscientização, né, do autismo, que todos tenham acesso à informação, para que a gente tenha mais empatia com essas crianças e que eles possam ter um mundo mais inclusivo, mais acolhedor. Bom, meu nome é Rosilene, sou nutricionista do Espaço Terapêutico Cíntia França da unidade de Suzano e hoje o objetivo de estar aqui é compartilhar desse evento maravilhoso que foi programado para todas as famílias e profissionais e pessoas interessadas também de saber mais sobre o assunto. Hoje o objetivo foi aproveitar esse momento em família, aproveitar esse momento acolhedor, com a conscientização do autismo, com a importância de ter um espaço aberto a público, aos profissionais, às famílias, às crianças, sejam típicas ou atípicas, exatamente para um melhor bem-estar, trabalhar mais a empatia, a inclusão, e é isso que é a missão do nosso espaço. Olá pessoal, nós somos os pais da Cecília, eu sou a Luzia, eu sou o Roberto. Nós somos assistidos pela Cíntia França já há um tempo e esse evento hoje foi maravilhoso. Estivemos aqui apresentando um pouquinho da nossa história, cantamos, colocamos os nossos produtos como os pais empreendedores e eu quero agradecer a Cíntia e a todos os patrocinadores por tudo que vocês proporcionaram. Vocês fazem a diferença na nossa vida e conseguimos com certeza hoje atingir os corações falando um pouco do autismo e dessa questão tão importante. Nós vivemos o autismo 24 horas e nós sabemos o quanto é importante um dia como esse, tá? Queremos agradecer vocês e que possam vir outros eventos, como o Autismo em Foco. Muito legal o evento, espero que todos os anos você consiga ainda crescer com esse evento para que todos participem de alguma forma, né? Quem tem alguém na família com algum espectro ou mesmo para ser um evento legal aqui na cidade, né? E até para o integrar intuito, todo mundo, o que eu falei com o ano que vem, eu não quero colocar o nome Autismo em Foco, mas sim, porque senão a gente acaba abrangendo só as crianças com autismo. Eu quero que o evento realmente seja aberto para o público em geral, né? A criança com síndrome de Down, paralisia cerebral, o TDAH, enfim, quem se sentir à vontade ali em participar realmente junto com a gente, vai ser um prazer aí estar junto aí. Legal, Cíntia França. Vamos continuar falando um pouquinho sobre o tema da neuropediatria, né? E a questão que eu vejo o crescimento de terapias alternativas, né? Tem algumas polêmicas. O que os pais devem considerar, né, antes de aderir a alguma abordagem, né? Porque surge muita coisa também, né? Muitas promessas. E algumas até podem fazer sentido, que são alternativas. Me fala um pouco desse panorama para quem, por exemplo, já foi diagnosticado, por exemplo, com autismo e fica diante de terapias novas, assim, alternativas. O que eu vejo, assim, hoje em dia, que o que dá certo para um nem sempre dá certo para o outro. Então, os pais, eles devem procurar o que tem evidência científica. Então, quando eu vejo algum tratamento alternativo, será que tem estudos referentes a isso? Não é só porque a minha amiga fez com o filho e de repente deu certo, com o meu vai dar, né? Pode ser que sim, pode ser que sim, pode ser que não. Mas até eu sempre oriento a minha equipe e falo, gente, nessas questões a gente nunca entra muito, porque eu falo, nós não temos filhos atípicos. Talvez se eu tivesse um filho, eu ia buscar mundos em fundos buscando a cura. Só que entenda que o autismo ele não tem cura, ele tem tratamento. Então, assim, a gente consegue, por vezes, algumas crianças chegar no nível de funcionalidade, né? Então, assim, só que uma vez autista, vai ser sempre autista. Então, assim, só que não significa que ele não vai levar uma vida dentro da normalidade, que ele não vai trabalhar, dependendo do nível ali realmente. Só que a minha orientação sempre é buscar, né, se existem estudos
se existem comprovações, porque por vezes teve uma mãe que falou, olha, eu estou vendendo meu carro porque eu soube de um tratamento que está dando certo para uma criança, eu vou tentar com meu filho também. Você já viu? Você poderia me citar algumas coisas que você realmente achou que não faz sentido? Olha, dentro do seu conhecimento? Que eu vejo assim que às vezes acabam vendendo pacotes de terapias alternativas e colocam um valor exorbitante. E aí, assim, que eu não vou citar nomes, assim, Não, mas sim, por exemplo, hoje em dia a cannabis. A cannabis a gente vê que dá super certo com várias crianças. Não só crianças, com adultos, né? E aí o pessoal, não existe estudo sobre a cannabis. Existe sim, já tem comprovação, né? Só que tem criança que se adequa bem, tem criança que por vezes não se adequa. Então existem hoje em dia as associações, né? Existem ONGs, que daí a família consegue um valor muito mais acessível. Então, assim, isso sim tem comprovação, por exemplo. Existem terapias aí que às vezes baseadas, igual, por exemplo, a questão alimentar. Se a gente para de comer, não sei se você já parou, por exemplo, de comer glúten, tirou a lactose, a nossa pele melhora, o intestino melhora. Às vezes as crianças, elas se restringem a um tipo de dieta também, né? Porque o autismo também, a questão alimentar, tem muita questão gastrointestinal. Então, se a gente ajusta também a questão nutricional, com uma nutricionista especializada... Ajuda bastante também, né? Porque o alimento, a gente observa, dependendo do que a gente come, a interferência que faz realmente nas nossas vidas. Então, às vezes, agita mais, ou realmente a criança é constipada, ela vai ficar um pouco mais agitada. Então, tem várias questões aí que acabam influenciando. Tem que prestar atenção, porque realmente, assim, existem, então, propostas também mirabolantes nessa área. Mirabolantes, nossa, e às vezes surge assim, tenta vender um valor absurdo, e a família às vezes nem tem condições, ela vai buscar mundos e fundos para tentar, e por vezes o resultado não vai vir da forma como ela esperava, né? Entendi. É um assunto que realmente faz parte de cada vez mais da nossa vida. Não podemos, como você diz, tratar como um luto, uma tragédia, porque o melhor é procurar oferecer uma boa vida, não é, para aquela criança que tem autismo. E os pais também, conheço muitos que são muito felizes, assim, juntos e todos, assim, vamos lá. Eu falo que pra gente, né, eu dou sempre um exemplo. Uma vez que eu estava numa festa de aniversário, aí tinha uma autista 9 anos não verbal e uma menininha com a mãe, uma menininha de 4 anos. E a menininha ficava, mãe, 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 mãe. Aí a mãe virou e falou assim, o que é, menina? Toda hora você fica me chamando? Aí a mãe da menininha autista virou e falou assim, faz 9 anos que eu espero um chamado de mãe e nunca ouvi. Então nunca mais você faça isso. E aí, assim, às vezes quando eu tô em casa, a minha filha fica chamando, e às vezes a gente, enquanto mãe, às vezes você tá um pouco cansada, você tá falando, gente, graças a Deus que a minha filha tá aqui me chamando o tempo todo. Eu falo que no autismo, cada coisa mínima é muito valorizada. Uma troca de olhar, uma imitação, um sorriso, um abraço, tudo. Então, assim, a gente, enquanto terapeuta, enquanto família, a gente começa a observar ações que talvez uma família no dia a dia não iria perceber. A gente começa a valorizar muito mais as coisas e os pequenos gestos. Todos sensíveis, né? E dá para ter realmente uma vida diferente, né? Muito boa também. Eu falo que a gente se torna pessoas muito mais, assim, humanizadas, mais receptivas. Eu falo que quando a gente entra no caminho do autismo, é um mundo sem volta. Porque a gente se apaixona mesmo, a gente se engaja, a gente se empenha. Então, assim, e quando, por exemplo, escola, quando um professor se capacita para a inclusão, para receber um aluno com autismo, não é só aquele aluno que se beneficia, todos os outros também. Porque às vezes os recursos poderão ser utilizados com todas as crianças, a forma como esse professor vai olhar, né? Então, assim, a gente sempre fala que a questão da terapia, escola e família é algo que dá muito certo. Então, quando a gente tem essa tríade aí, não tem como dar errado, entendeu? Tá certo. Olha aí, o bate-papo hoje então com a Cíntia França, foi um prazer conversar com você, conhecer esse seu belo e bem estruturado espaço, e espero que a gente volte para falar mais sobre esse e outros assuntos. Com certeza. Muito obrigada, viu? Obrigado, sucesso. Obrigada mesmo.